Oi, boa noite, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, eu tô assistindo aqui de um rapaz que eu acho que ele não quer o melhor pro Brasil. Nem ele e nem o pastor Malafaia. O pastor Malafaia, que é engraçado, ele fala mal do um ex-presidente, que é o Jair Bolsonaro. Parece que engraçado. Como é que agora eu posso acreditar no Malafaia, que prega, sobre Jesus, e não defende o seu povo, e não defende o ex-presidente Jair Bolsonaro? Engraçado. Lá atrás, ele estava no palanque defendendo Jair Bolsonaro. Agora, Jair Bolsonaro está na cadeia, está precisando de ajuda, mas fala mal de Jair Bolsonaro, fala mal da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, realmente deu para mim ver que o Malafaia, ele se aproveita das coisas. Não tenho dúvida que Malafaia, quando vê que o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, crescer na pesquisa, que o pastor Malafaia vai subir nesse palanque para as pessoas votarem no Flávio. Eu acredito numa coisa que sempre eu aprendi com Deus, sabe? Se você é uma coisa, seja aquilo que você é. Mas se você não é uma coisa, mostre que você não é. É como o trigo com joio. E tudo hoje está sendo separado, tanto dentro da igreja ou como fora da igreja. Hoje eu tenho dúvidas se realmente o que o pastor Malafaia prega no altar é verdadeiro. Porque se ele prega a verdade, ele vai pregar a verdade e não vai ficar contra a melhora do Brasil. Pelas falas do pastor Malafaia que eu vi contra o filho do ex-presidente, né? E contra o Flávio Bolsonaro, eu fico olhando. Como é que eu acredito na pregação de um pastor que ele é contra o filho do Bolsonaro e ele é a favor do Centrão? Centrão que realmente não está nem aí pelo pobre, que nunca teve nem aí. Como é que eu posso acreditar num pastor que prega sobre Jesus no altar, que fala sobre Jesus, se é contra o povo, se é contra melhorar o Brasil? Pelas palavras e pelo rosto dele no YouTube, pela imagem que eu percebi, o pastor Malafaia ele está contra o povo brasileiro. Então tá bom do pastor Malafaia ficar a favor do Centrão ou a favor do Lula e fazer campanha já para essas pessoas. O Tarcísio de Freitas, que a gente sabe que o Tarcísio sempre foi do Centrão, sempre foi do PT, e isso não é negável, que o Tarcísio nunca foi pelo povo. Tarcísio, ele é raiz, enraizado petista. Claro que Tarcísio não vai falar agora, porque ele precisa do voto da família Bolsonaro. Ou, se for para presidente, ou para governador de São Paulo. Ele não é burro de ele deixar de acompanhar o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro. Então é por isso que eu fico olhando, quando ele ficou com raiva, que o ex-presidente Jair Bolsonaro botou o Flávio, não botou o Tarcísio como presidente e como a Michele como vice. Mas eu sei que eles queriam sim, que quando o Tarcísio fosse presidente, ele desse um chute na Michele, a vice, e botasse outra pessoa no lugar da Michele. Só que isso não aconteceu. O presidente Jair Bolsonaro, ele é inteligente e põe inteligente. A raiva dele, do pastor, né, é que o quê? Não foi o que ele queria, né? Pois é, né, seu Malafaia? Não é como o senhor quer, é como Deus quer. Se hoje o Brasil está numa situação dessa, sabe, pastor Malafaia? É porque Deus permitiu que Brasil estivesse assim. O Bolsonaro, seu Malafaia, era para ele ter morrido na facada. Mas sabe por que o presidente não morreu? Porque Deus disse assim para ele: eu tenho muita coisa ainda para você fazer. E realmente teve. Teve a pandemia,
mas ele deu a reviravolta por cima, ajudou o povo. E nas palavras dele, sabe, pastor Malafaia? Ele falou: o povo vai sentir saudade de mim. E realmente, mesmo o povo da esquerda hoje sente saudade, sim, dele, do presidente Jair Bolsonaro. Não só como ele, como o Centrão sente saudade, os empresários sentem saudade, o agronegócio sente saudade, os caminhoneiros sentem saudade, todos eles sentem saudade. E outra, tudo o Brasil está passando, sabe, seu pastor Malafaia? É porque Deus está permitindo. Enquanto você não voltar para Deus realmente, que o Senhor pode pregar no altar, mas será que o Senhor lê a Bíblia? Será que o Senhor ora? Será que o Senhor conversa com Deus? Porque por tudo que hoje o Brasil está passando, a Bíblia vem dizendo sobre tudo. E hoje o Senhor ficar contra um ex-presidente significa que realmente o Senhor se amostrou que o Senhor é contra o povo, é contra Deus e contra o Espírito Santo. Me perdoe, o Senhor pode me chamar de demoniado, de que for, mas pelas suas palavras, eu não confio mais no Senhor, porque o Senhor é contra o povo. Me desculpe, mas que Deus lhe abençoe e volte para o caminho do Senhor, não para a riqueza. Porque se o Senhor se põe na riqueza, o Senhor sabe sobre a doença de Naamã. E a riqueza amostra toda a doença de Naamã. Me perdoe. Que Deus cure o seu coração de tanta raiva que o Senhor está de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro. Essa raiva, para quem é cristão e principalmente pastor, não pode ter no coração. Me desculpe mesmo. Me perdoe.